Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2022 e nosso grupo hoje vai fazer um estudo, espero que conclusivo, do terceiro capítulo da Gita, Karma Yoga. Então, para isso, eu peço que o Rubens faça uma pequena exploração e depois a gente vai fazer um giro com todas as pessoas. Muito obrigado a todos mais uma vez. Rubens, por gentileza. A todos, agradeço, Vanildo, mais uma vez. Né? Antes da gente fazer aquilo que a gente se propôs hoje, que é a leitura verso a verso do capítulo 3, só fazer um comentário rápido, né, do ponto que nós estamos, o que nós já vimos até aqui. Primeira coisa, lembrando que, como nós vimos, segundo algumas escolas, os 6 primeiros capítulos da Gita, né, elas se ocupariam de karma, ou das ações que nos conduzem à realização. Os 6 capítulos seguintes, de Bhakti, a devoção, e os 6 capítulos finais de Jnana, do conhecimento, né? Conhecimento necessário para realizar o ser. Então, essa divisão, ela remonta a Yamuna, que é do século X, um santo Vaishnava, né? E pouco depois o Ramanuja, que é um comentador muito importante da Gita, né? Ele vai desenvolver essa mesma ideia na sua Gita Bhāsya. E eu mencionei isso porque esse capítulo em especial e os 2 seguintes, né, levam o nome de karma, de alguma maneira. Né? Esse terceiro é o Karma Yoga, a gente vai discutir a ação, vai definir a ação, depois a gente vai fazer a relação entre conhecimento e Karma Sannyasa, como eles chamam, a renúncia da ação, e o capítulo 5º vai tratar especificamente disso. Então, existe esse enfoque em karma. Agora, como eu lembrei a todos, né, eu não faço essa leitura esquemática, que é típico de algumas escolas do Vedanta. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Né? Eu gosto de entender que o primeiro capítulo é simplesmente o Arjuna, ou Arjuna, para portuguesar, fazendo a sua queixa. O segundo capítulo, então, o Senhor Krishna faz uma espécie de diagnóstico e a prescrição. Né? Ou seja, esse é um capítulo de síntese para mim, já estaria tudo dado aí. O diagnóstico é esse estado de desânimo e falta de charadá, e a prescrição é como ele obter essa energia que vai possibilitar que ele empreenda a ação. Né? Ou seja, a prescrição se funda na disciplina do Pura Yoga, que é fundada em Bhavana, Karma e Dhyana, segunda divisão que nós costumamos fazer. Né? E os capítulos 3º a 18 vão representar uma espécie de tratamento dentro dessa metáfora médica, né? Porque o Arjuna não consegue entender no segundo capítulo a exposição sintética. Tá? Esse capítulo inicia com o segundo capítulo, com Krishna questionando o Arjuna e esse se dizendo decidido a não lutar. Então, o Krishna revela a essência do Shuddha Yoga, mas Arjuna não consegue entender. E o capítulo 3º já começa no verso inicial, deixando isso claro, né? Porque agora começam os questionamentos. Esse questionamento vai a partir do 3º capítulo, onde a gente encontra a primeira ocorrência, a primeira das 21 ocorrências do termo Sharadana, e vai até a resolução final das dúvidas de Arjuna, né? no capítulo final. Né? Então, o argumento de Krishna, nós já vimos nos encontros anteriores, né?
ele se funda em Dharma Yuddha. Essa expressão Yuddha quer dizer luta, né? Batalha. Então, uma espécie de... A gente já viu isso no passado, né? Essa ideia de... Não vou falar guerra santa, porque esse termo está prejudicado, né? Mas Dharma Yuddha no sentido dessa luta que seria justa, em algum sentido. Ou seja, ela é justa quando ela representa uma espécie de sacrifício do ego, sacrifício de si mesmo, né? Em prol do Dharma. Isso que é Dharma Yuddha de verdade. Né? Ou seja, a ação política, na microescala e na macroescala, né? Ela tem essa identidade, ou seja, ela se dá nesse campo de batalha da justiça, que nós já vimos também nos encontros anteriores, que é o que abre a Gita, essa expressão, Dharma Kshetra, Kurukshetra. Né? Então, essa ação política, que é Dharma Yuddha quer dizer ação política também, né? Como eu entendo. Ela tem que ser realizada com verdade, com ardor no coração, com entusiasmo, em atendimento aos deveres aos quais nós somos vinculados. Né? Então, o que é isso? O que nós vamos começar a ver agora. Então, está aqui, ó, terceiro capítulo, Karma Yoga. Né? Atta Tritya... Atta quer dizer agora, né? Então, agora, o terceiro capítulo, Karma Yoga, o yoga da ação, segundo essa interpretação aqui, né? Então, verso 3.1. अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव. Pronto. Esse é o verso em sânscrito. Né? Que aqui o Feuerstein traduziu. Arjuna disse, ó Janardana, se tens a convicção de que a sabedoria é superior à ação, por que então, ó Queixava, tu me instigas a cometer esse ato terrível? Vamos só ver como é que ele chegou a essa construção dessa tradução. Só lembrando assim, vamos olhar um pouquinho da gramática, né? Claro que a gente não precisa saber tudo isso, mas vamos só colocar um pouquinho palavra por palavra, só para ter ideia no primeiro verso de como foi feito, como ele escolheu essa tradução, e poderiam ser outras, né? Então, está aqui, ó, Arjuna, com esse H final. Isso aqui, como eu disse, dá a função sintática de sujeito para a palavra Arjuna. Então, Arjuna é o sujeito, o Vacha, verbo. Quer dizer, Arjuna, está aqui, ó, é Arjuna. Como nós vimos, né? Então, o primeiro caso de declinação, que é sujeito, está no singular, é uma palavra masculina, né? E tem vários significados, como branco, claro, que é Arjuna. E esse H aqui mostra função sintática, que não é a posição na frase que define função sintática, mas a terminação da palavra. Então, Arjuna, o Vacha, né? Do verbo falar, né? Ele falou. Arjuna falou, né? Então, aqui vai, tem outras palavrinhas interessantes, eu não vou falar todas, é para dar uma ideia, né? Mas é importante aqui para a gente, karma naha.
Ou seja, a palavra que ele está tratando é karma, de fato. E essa terminação na Ra, que me dá a função sintática, que vai mostrar aqui que é o quinto caso, né? Está no singular, é uma palavra neutra. Então, vamos ver como é que eu vou construir isso na frase, lembrando que aí eu tenho, como é que chama? É genitivo. É genitivo, né? O quinto caso é o genitivo. E a outra palavra que vai estar em relação com essa é Budi, que é que ele põe como Budhi, né? Então, Budi está aqui como sujeito, porque é o número 1, no singular, e é uma palavra feminina, né? E o verbo, que está aqui, é um adjetivo, na verdade, né? É esse matar, né? Que vem do verbo man, que é pensar, acreditar. Daí, no inglês, você tem a palavra homem. Man, que é aquele que pensa, né? Então, matar quer dizer, foi pensado, considerado. Aí ele vai, inclusive, interpretar o significado da palavra Janardana, que é o nome, né? Mas está no oitavo caso, que é o vocativo. Então, é ó Janardana, né? Quem é Janardana, né? Ou seja, como tem essas duas palavras, né? Que Jana quer dizer pessoas, né? Criaturas, e Ardana quer dizer esse tormento. Então, Janardana significaria como se fosse aquele que destrói aquilo que atormenta as pessoas, né? Dando um significado para a palavra. Então, aqui ele vai de novo. Agora, aqui, olha, vê que está Karmani. Karmani, né? Ou seja, a palavra é karma, está aqui, ó, que é uma palavra neutra, e o caso é sétimo. Quer dizer que ela está no locativo. Isso aqui é só para dar função sintática. Isso vai aparecer na tradução. Vamos ver um exemplo de tradução? Outro em relação à proposta pelo Falkenstein, que nós estamos acompanhando por aqui, né? Então, tem essa aqui do Swami Sivananda. Eu vou arriscar pedir para ele traduzir para o português a página, para todo mundo poder ler, né? Então, está aqui, ó. Arjuna disse, se tu pensas que o conhecimento é superior à ação, ó Krishna, por que então, ó Keshava, tu me pedes para me envolver nessa ação terrível? Esse verso, que passa batido para todo mundo, de todas as escolas, no caso do Shuddha-dharma, ele é absolutamente fundamental. Embora nem todos os estudiosos da Gita, do próprio Shuddha-dharma, tenham se dado conta disso, né? Por que esse verso é fundamental? Porque nessa dúvida que o Arjuna coloca, ele está colocando todo o background dele, que é o Varna Asrama Dharma, Varna Ashrama Dharma, ou seja, são as várias expressões do hinduísmo ou do Vedanta, que era corrente na Índia, né? Por oposição à fala renovada do Senhor Krishna, que vai na essência desse Dharma, que a gente vai chamar de Shuddha Dharma, né? Então, ele vai tratar do yoga, não daquele yoga corrente no mundo, mas o yoga que tinha se perdido. Ele vai dar a essência desse yoga. Por isso que é o Shuddha Yoga, né? E como é que se dá isso? Nessa questão aqui, que isso fica claro, né? Por quê? Nesse verso em especial, está colocada a grande questão
que ela é problemática para Arjuna, mas não é para Krishna. Ou seja, no contexto do Mahabharata, a Gita coloca nesse dilema dentro da trama exatamente para apresentar essa questão do Shuddha Dharma. É uma questão em que a tradição antiga não dá conta de resolver. Tem que ficar encontrando floreios e alternativas para explicar uma coisa que aquele modelo doutrinário não explica. Eu vou dizer o que é. Toda essa tradição védica, em especial as escolas do Vedanta, Vedanta quer dizer a parte final dos Vedas, ou seja, fundado nas Upanishads, toda essa tradição olha para os Vedas como dividida em duas seções. Nós já vimos aqui, várias vezes. A seção da ação e a seção do conhecimento. Essas seções, elas contemplam os 4 Purusharthas. Então, na seção da ação, eu já disse aqui várias vezes, você vai ter a tua vida em família, a tua vida na sociedade, a tua vida onde você vai dar conta do prazer, que é cama, das suas aspirações de crescimento e prosperidade, que é arta, e você vai seguir certas regulações para viver em sociedade. Seria o Dharma, nesse sentido. Agora, eles dizem, isso aí você cumpre suas obrigações da vida em sociedade, mas vai chegar um momento que você vai abandonar isso para a busca espiritual. Aí você contrapõe o outro Purushartha, que é moksha. Ou seja, é aí que eu inicio a minha jornada espiritual. É quando eu abandono esse mundo, eu saio do mundo e vou viver como um monge renunciante, como um asceta. E lá naquele período védico, esses 2 caminhos eram contrários e contraditórios. Aí o que o Arjuna está colocando aqui de imediato é isso. Tá? Como é que eu estou dizendo para você, Senhor Krishna, que eu quero buscar a realização espiritual, que eu quero abandonar o mundo da ação, que eu quero me tornar um asceta, um mendicante, como ele vai dizer no primeiro capítulo. É melhor viver de esmolas. Ou seja, eu abro mão de tudo isso. Eu estou dizendo que quero seguir a via, portanto, do conhecimento, de moksha, da liberação. Como então que você diz que essa minha pretensão ela não é a mais adequada, né? Como é que você quer que eu me envolva ainda no mundo da ação, que é uma coisa menor nesse sentido? Eu quero abandonar isso, eu quero renunciar a isso. Então, foi colocado aqui, né? Toda essa questão. Aí, no verso 2, aí ele diz, ainda mais forte. O Arjuna está falando em tom forte, né? Pareces estar confundindo minha faculdade, Buddhi, né, da sabedoria, com palavras ambíguas. Declara-me com certeza o único meio pelo qual devo ser capaz de atingir o sumo bem. Olha só, nós vimos no encontro passado, até mencionei esse verso, a ousadia e a coragem de Arjuna de questionar o seu mestre. Por quê? Porque nesse novo contexto, ainda mais que o diálogo se dá no ambiente de amizade e busca da verdade, é assim que tem que ser de fato. Né? Então, esse questionamento é bem-vindo. E isso causa estranhamento lá, mas mais ainda aqui no Ocidente, onde você questionar a fé, né, nós já vimos, é colocar sob risco a sua fé mesmo, né? Então você não questiona a fé.
porque isso é perigoso, isso ameaça toda a estrutura religiosa, né? Então, aqui, só que no nosso contexto, como nós vimos, né, a dúvida não é um lugar onde o demônio consegue te cooptar para você se afastar do caminho verdadeiro, que é o caminho do dogma, o caminho da fé. Não, a dúvida é o que vai te levar à certeza. Se ela for honestamente, com verdade do coração, esclarecida. Você tem que ter essa coragem interior para dizer, eu estou sentindo assim, o que você quer que eu faça? Me ajuda. Então, essa honestidade é esse contexto novo. Então, esse foi o segundo verso. Né? Então, indo para o terceiro verso, você vê que eu estou dando uma pulada no sânscrito, daqui a pouquinho a gente volta, ou se alguém tiver necessidade, a qualquer hora abre o microfone e pede, né? Qualquer coisa para a gente falar. Tá? No terceiro verso, o Senhor Krishna já começa, que é aquilo que eu tinha dito. Há muito tempo, ó Anarha, proclamei um duplo modo de vida, uma dupla disciplina, que é Nishtha, né? O Jnana Yoga para os Sankhya's e o Karma Yoga para os Yogins. Ou seja, ele está falando do Karma Kanda e do Jnana Kanda. Só que numa compreensão superficial disso, são vias antagônicas, antitéticas. E aí agora ele vai começar a mostrar que de fato os Vedas foram construídos assim, mas que agora ele vai contar um segredo que é desconhecido para todos. Você pode atender os dois simultaneamente, estando no mundo, sem ser do mundo, agindo pela não ação, né? Não com apego à ação, mas como instrumento de Deus, né? Para que você silencie o ego. E a tua ação, então, é Nashkarmiya, porque é a não ação do ego, que você vai agir pelo coração. Então, aí você faz a não ação, que é a exigência do asceta, aquele que seguiu a via do conhecimento. Então, você vai estar atendendo a tua busca espiritual e cumprindo as tuas funções em sociedade. E ainda fazendo isso com muito cuidado, que é para não ofender os ignorantes. Porque a pior forma de violência é você agredir o outro com a verdade. Então, ao longo de todo o Mahabharata, o Sr. Krishna tem todo esse cuidado. Ele se comporta atendendo a todos os costumes possíveis de se atender. E só quando ele vai, de fato, revelar o Shuddha-dharma, é que ele quebra com esses costumes. Quando, por exemplo, outra circunstância crucial da Gita, né, tem lá um dilema e os Pandavas estão perdidos, porque caíram numa cilada, e a única forma de sair dessa cilada seria se a Draupadi, que é uma rainha, se casasse com 5 Pandavas. Aí você escaparia da cilada que tem armada. Só que parecia que não tinha saído dessa cilada, porque não existia na época nada mais pecaminoso e abominável e adármico do que uma mulher se casar com 5 homens. E aí o Krishna diz, não, pode casar, porque o Dharma se adapta às circunstâncias de tempo e lugar, né? E o coração dela é puro, de vocês é puro, e o ideal é nobre. Os motivos de vocês são puros, então essa relação está abençoada. Vocês não estão fazendo isso por uma espécie de perversão. Então é outro momento que você vai se afastar, vamos dizer assim, do conhecimento tradicional e pode ofender as pessoas de uma compreensão religiosa mais ingênua, os ignorantes. Né? Então, mesmo dentro do Shuddha-dharma, a gente tem que ter sempre esse mesmo cuidado. Porque dentro da instituição, todos esses níveis estão dados. E os níveis mais sofisticados da doutrina, nem sempre as pessoas mais iniciantes, independente das suas funções, porque os iniciantes espiritualmente estão em todas as funções. Né? A gente não pode ofender nenhum deles, que cada um continue com as suas convicções, que é melhor para eles naquele momento.
Então, essa busca, ela é uma busca que a gente faz com respeito à consciência de cada um. Você nunca vai gerar violência, né? Então, isso vai ser colocado no capítulo com o tempo, né? Mas aqui eu vou passar para o verso 4º, então. Não é por não iniciar as ações que o homem desfruta a transcendência da ação, nem pela renúncia somente que se aproxima da perfeição. Aqui eu já falei, né? Como o Fahrenstein, ele não é bem um místico, né? Ele é mais um scholar, e aí ele traduz palavras que seria melhor não traduzir, né? Como, por exemplo, na escarmia, que aqui é a transcendência da ação. Seria bom não ter traduzido, assim como outras. Tudo isso a gente já falou, mas não importa, a gente releva, porque tem outros textos que a gente pode ler para complementar, tem todas as comparações que pode fazer, e a gente já vai desenvolvendo essa maturidade para ir selecionando o que interessa, né? Então, o que é que ele quer dizer com esse verso, né? Aqui esse verso já mostra esse novo entendimento que é próprio do Shuddha Dharma, né? Ele está dizendo, não quer dizer só porque você vai seguir o caminho da não ação, que isso quer dizer qualquer coisa. Não adianta virar uma seta e sair por aí como um mendigo. Isso não te leva a nada por si só. Né? Existem várias condições de você abandonar o mundo e não necessariamente você ficar nessa situação que você só abandonei o mundo. Não. Isso aí é o passado, que existe, tem respeito por essa tradição e tudo mais. No Shuddha Dharma isso não quer dizer nada, né? Então, e nem pela renúncia somente, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Então, nem por não agir e nem por seguir o caminho do conhecimento. Então, ele vai explicar agora o que é que precisa. Vamos ver. Pois nem mesmo... Primeiro ele vai questionar, aqui nesse verso 5º, vamos ler. Pois nem mesmo por um instante pode alguém permanecer sem executar ações. Todo ser com efeito é levado a executar as ações contra a vontade, pelas qualidades primárias nascidas da matriz do cosmos, pelos gunas. Então, o que ele está dizendo aqui já, né? Olha, tem todo esse debate, o caminho da ação, mas o que é a ação? E o que é a não ação, que se discute tanto? Para começar, é impossível ficar sem agir totalmente, como se propunha no caminho do conhecimento, numa compreensão superficial dessa via, né? É impossível, porque piscar os olhos é uma ação, me alimentar é uma ação. Como assim eu vou ficar sem agir? Se eu estou respirando, eu estou agindo. Se eu estou vivo, eu estou agindo. Viver é agir. Então, como é que eu vou ficar sem agir? Por isso tem que ir sofisticando os conceitos, né? É não ação do ego. Aí a gente vai saindo do hinduísmo, vai se aproximando do Krishna Dharma, que é o que nós aqui estamos chamando de Shuddha Dharma. É o Krishna Dharma. É a palavra do Senhor Krishna, renovando o Dharma, né? Que é o Shuddha Dharma para nós, né? Verso 6º. O ente confuso, que embora restrinja as faculdades da ação, senta-se com a mente... Peraí, não. O ente confuso que, embora restrinja as faculdades da ação, senta-se e com a mente se recorda dos objetos dos sentidos, é chamado de um hipócrita. Nós já vimos isso no encontro passado, quando a gente fez a leitura direto do capítulo. Acho que não preciso voltar a esse ponto. Por que que esse ser, que na tradição antiga podia ser venerado como um instrutor religioso, né? Você tem aquela casca, aquela aparência exterior, você tem o respeito da tua comunidade,
Então, você está representando o papel. Mas, se você não estiver vivendo aquilo no teu coração, você não passa de um hipócrita, não vai alcançar nada. Está enganando a você mesmo. É isso que está falando. Então, excelente é aquele, ó Arjuna, que controlando com a mente as faculdades de cognição, dedica-se desapegado ao Karma Yoga com as faculdades da ação. Né? Deves cumprir a ação necessária, ou seja, a ação necessária, o dever sagrado, pois a ação é superior à inação. Nem mesmo teus processos corporais podem cumprir-se pela não ação, que é o que eu falei, você está respirando, está se alimentando, você está agindo. Então, o que a gente vai chamar de não ação é naiskarmia, é outra coisa. É a não ação do ego, é o desapego ao fruto da ação, como a gente fala muito na nossa instituição. Mas não é se omitir de fazer a ação verdadeira, não é você bancar o covarde e fugir dos seus deveres, das suas obrigações e de proteger, por exemplo, a sua família. Você não pode desfrutar isso. Quer dizer, pode, mas não é a ação mais nobre, mais elevada. Então, esse mundo é agrilhoado pela ação, exceto quando tal ação tem o sacrifício como objetivo. Com essa finalidade, ó filho de Kunti, livre de apego, dedica-te à ação. De novo está aqui, ó, uma palavra apresentando, esclarecendo, né, o Shuddha Dharma que ele apresentou no capítulo 2. O capítulo 2 foi a exposição completa de todo o Shuddha Yoga, de todo o Shuddha Dharma. E como o Arjuna não captou aquela exposição sintética, que contrariava o conhecimento anterior védico, né, e vedantino dele, aí você vai aqui agora destrinchando, palavra por palavra. Né? Então, aqui ele está dizendo, olha, o que é que faz a ação se tornar uma coisa que não tem problema de você ter consequência kármica, como a gente diz assim, né, com ela. Se essa ação ela for feita como expressão de uma ação ritualística, como expressão do yagna, como expressão da entrega de si mesmo em nome da divindade. Se a tua ação expressar isso, como que ela pode ter alguma coisa que te prenda a esse mundo da ação, que é o mundo que a gente vive acorrentado. De fato, nesse mundo de ação e reação. Que a gente vai agindo, errando e acertando, até se libertar dele. Né? Então, só por curiosidade, eu estou achando que eu vou pegar esse verso em sânscrito e deixa eu pegar aqui, então. Deixa eu ver como é que está. É o 9º verso, né? Ó, para a gente se acostumar de novo, eu sei que não vai dar sempre para a gente ouvir sempre assim, mas é bom ouvir, né? Então, vou começar com o áudio, para a gente lembrar daquela metodologia da Índia. E sempre que você vai interpretar, você declama o verso, depois você vai palavra a palavra, vendo o que ela significa, e aí você dá a sua tradução, né? Ah, peraí, não é essa aqui que eu estou vendo, é essa. Então, deixa eu ver aqui, é o 3.9, né? Está aqui. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्तमाचर. Eu vou pôr mais uma vez, só para a gente... यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्तमाचर. Aqui, só por curiosidade, e uma coisa só para a gente ir lembrando como são as regras do sânscrito, e como elas são diferentes
das nossas, né? E mesmo na escrita, eles têm uma característica, porque nós temos assim a seguinte característica no português. O português escrito é diferente do português falado. O sânscrito, não. O sânscrito escrito em Devanagari é igual ao sânscrito falado. Isso quer dizer que as palavras, a gente come as palavras também, né? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer assim para o Vanildo, que eu estou fazendo um convite para ele, eu falo, Vanildo, vamos lá hoje à noite, né? Uma coisa assim. Aí, se eu fosse falar rápido, como é que eu falo isso? Se eu escrevo, eu ponho vamos, OS, separo, lá, né? Agora, se eu falar rápido, vamos lá. Vamos com um lá, uma palavra só. Vanildo, vamos lá, uma palavra só. Eu juntei. Então, isso é o que acontece no sânscrito, que está indicado aqui, por exemplo. Quando essa palavrinha, esse sinalzinho aqui, ó, isso quer dizer que uma palavrinha foi comida aqui, ó. E aqui, já no diacrítico, eu já estou interpretando isso. Mas se eu voltar no Devanagari, deixa eu pôr aqui no Devanagari, para ver o... Ah, ele não tem o Devanagari nesse, o outro que tem, peraí. 3.9, aqui, eu quero Devanagari, né? Ó, olha o tamanho da palavra. Vem até aqui, ó. Quando acaba aquele risquinho em cima, começa outra palavra aqui, tá vendo? Ó, vem até aqui. A outra até aqui. Então, nessa primeira parte do verso, eu estou vendo 3 palavras. Na segunda parte, 1, 2, aqui 3 e 4. Aqui, né? Acontece, quando eu ponho... Para eu poder ler isso, entender e traduzir, quando vem aqui para o romano, né? Aí eu percebo... Ah, ele está pondo pontinho. Agora eu vou voltar para o outro, que é mais fácil de eu explicar isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só na primeira linha. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que é difícil. A gente é difícil. E ainda tem a questão de que as palavras mudam em função da função sintática. Mas vamos olhar a análise, porque tudo isso já está feito para nós. É importante saber. É importante você ser um filólogo, você ser um linguista. Tudo isso é importante. Mas mais importante, muito mais importante do que isso, é você sair da filologia para a filosofia. É você se servir disso que já está feito pelos outros e conseguir dar interpretação mística para o verso. Eu lembro que um colega, né, dizia isso, assim, que os grandes filósofos, eles se valiam dos filólogos como se fossem garçons. O filólogo vem e te serve. Você já pega aquele resultado pronto e trabalha a partir daí. É claro que alguns filósofos, sei lá, como Nietzsche, por exemplo, né, tinha um baita do conhecimento de grego, ele dava lá os pitacos dele, mas não sem se apoiar nos grandes filólogos para poder fazer as suas traduções. Então, aqui é um pouco isso, né? Então, ou seja, esse trabalho de servir, né, isso é importantíssimo, porque é assim que todo grupo se comunica, um servindo ao outro, e o conhecimento vai se dando em vários níveis, né? Então, tudo que nós temos que fazer nessa vida, de fato, é a gente chama daça na nossa instituição. Eu brinquei com a palavra garçom, né? Você vai estar servido nesse momento, você vai estar se beneficiando, você vai estar recebendo uma graça de alguém, para que depois você leve. Se você se tornar um daça, né? Se você se tornar um garçom, você vai servir depois aos outros. Então, e aqui no nível, como eu estou chegando à tradução, eu saí da filologia, estou chegando aqui na análise, para depois chegar no português da palavra, né?
Então, tá aqui, ó. Tem a sintaxe, como eu falei, não vai dar para discutir agora, ainda mais está em inglês, tudo, e ficaria muito lento. Mas vamos só olhar algumas palavras para ver. Na gramática aqui, né? Olha aqui, ó. Ele foi quebrando aos poucos, ó. E aqui, nessa expressão, eu tenho duas palavras, né? Yagna e Arta, né? Então, e como é que ele traduziu? Deixa eu ver se... Não, eu vou traduzir melhor. Aqueles cujo objeto é o sacrifício, né? Tá aqui. Ou, de novo, apareceu a palavra karma narra. Você vê que, de fato, olha, nós estamos tratando disso. E, de fato, está declinado nesse caso aqui, ó. Função sintática, está aqui, ó. É o quinto caso, né? Ou seja, não vou conseguir falar disso aqui agora, eu teria que tomar mais tempo. Então, aqui, ó, louca, né? Quer dizer mundo. Agora, se eu quero usar como sujeito essa palavra, aí eu estou pondo esse H aqui, ó. Então, está aqui, ó, sujeito, singular, masculino. Louca. Né? Karma banda, outra palavra que a gente conhece bem, ó, final, né? Então, desculpa, o H, né? Então, karma bandana. Está aqui, ó, sujeito, singular, masculino. Quer dizer, aquilo que nos escraviza, que nos prende pela ação, pelo trabalho, pelo work, né? Ou seja, a ação que escraviza, a ação que gera vínculo, né? Karma bandhana, tá aqui, né? Então, e mukta, a gente conhece essa palavra, né? Porque vai dar mukti, mukta, e vai chegar em moksha. Ou seja, quem é o mukta, né? Aquele que se libertou das amarras, dos apegos, né? Só para a gente ler mais um pouquinho, eu não vou fazer análise, mas eu vou pelo menos ouvir em sânscrito e depois ler a tradução direto. Então, verso 10. Saha yajna praja trishva purovatya prajapatihi anena prasavishyadvam yeshavostvishta kamadhuk. Então, emanando as criaturas juntamente com o sacrifício, Prajapati disse: por meio disto procriareis, que esse sacrifício seja a vaca que atende a todos os vossos desejos. Eu lembrei no encontro passado, né, que essa vaca é a figura da mitologia, tem que ser interpretada nesse contexto. Nós já vimos isso, né? Então, vou avançar para os versos que eu acho que são mais interessantes da gente discutir um pouco. 3:11. Vamos lá. Devan bhavayatanena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayantaha shreya paramavasyatha. Então, que vós, com isto, sustentei as divindades, para que as divindades vos sustentem. Sustentando uns aos outros, obtereis o supremo bem, que é as Shreyas. Lembra todo o enfoque que eu faço sempre para falar que o Shuddha Dharma se funda também nessa relação de precedência de Shreyas sobre Preyas, não só o Shuddha Dharma, isso aí faz parte de toda a tradição indiana, né? Que é a precedência de Shreyas sobre Preyas. Agora, nesse verso aqui, tem uma coisa interessante, que eu não tive tempo de olhar outras traduções, como eles fizeram. Mas aqui ele começa assim, que vós,
com isto. Então, a minha pergunta, se eu quero entender o texto, né? Isto o quê? Que vós, com isto, sustentei as divindades. Isto o quê? Obviamente, se eu quero saber o que é esse isto, eu tenho que saber do que ele estava falando antes, no verso anterior, né? Que é onde ele definiu o que é esse isto. Agora, só para ter uma certeza que essas palavrinhas estão certas, vou dar uma olhada bem rápida para não deixar o Vanildo bravo. Onde é que aparece essa palavrinha, né? Está aqui, ó, anena. Anena. Por isto, com isto. Pronto. Então a palavra está dada. E é um instrumental, caso, terceiro, né? Ou seja, que define a relação, essa relação mesmo assim, você usa a palavra com no português, né? Sempre que você usar o com, análise sintática, você está tratando desse caso aqui. Então a minha pergunta é, só para ver se a gente está assim seguindo, o que é esse com isto? Queria saber se alguém pode me ajudar. Com isto o quê? Não é cumprindo a ação necessária? Do capítulo, do versículo 8? Então, Vanildo, eu acho que é, mas tem um nome mais específico para isso, né? Que... Oi? Não, eu ia falar, mas Não, pode arriscar, a gente tem que ser, é isso mesmo. acho que é na escarmia, né? Então, eu acho que tá por aí. Mas a palavrinha que ele chamou de isto, ele definiu muito bem, né? No verso 10 mesmo, na minha leitura. Posso estar enganado também, hein? Se alguém não aceitar, me avisa, né? Emanando as criaturas, juntamente com o Iagna, ou seja, é o Iagna que me possibilita isso. Agora é óbvio, o Vanildo está certo. É o Iagna que me remete às ações necessárias, é o Iagna que me remete à ideia de Nashkarmia. Se eu estou entendendo aqui o Iagna como esse sacrifício, nesse sentido novo que o Krishna está redefinindo, que é o sacrifício de si mesmo, o sacrifício do ego, não como o sacrifício védico, porque todo o trabalho que o Sr. Krishna faz aqui é redefinir a terminologia ritualística dos Vedas para a espiritualidade da Bhagavad Gita. Então ele está falando do Yagna, mas não está falando de acender uma fogueirinha e colocar 5 sacerdotes em volta, cada um com uma função, e você fazer aquele ritual, aquela cerimônia religiosa. Não é esse ritual. Não é uma cerimônia religiosa conduzida por sacerdotes. É muito mais do que isso. Você já está aprendendo que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício de si mesmo. No fogo do teu coração. Não lá no ritual védico antigo, onde você fazia uma oferenda para os deuses para receber algum benefício em troca. Né? Uma espécie de barganha com a divindade. Que é uma coisa que a gente vê até os dias de hoje, né? Nas formas assim, das religiosidades mais populares, né? Onde você negocia com a divindade. Você faz uma promessa e você faz um pedido, você vai ter o teu pedido atendido. Né? Então, aqui não. Aqui isso já não tem mais cabimento nesse nível. Alguém acha diferente nesse 11? Posso seguir? Pode. Pois as divindades, sustentadas pelo Yagna, sacrifício, né? Mas eu vou falar Yagna, vos darão
o alimento desejado. E alimento aqui é metafórico. O que é alimento? Alimento é qualquer estímulo que nós recebemos pelos indriyas, pelos sentidos, né? Pelo jnana indriya, é um alimento. Então, é o que entra pelo olho, o que entra pelo ouvido, o que entra pelo nariz, o que entra pela boca. Tudo isso é alimento. Pois as divindades sustentadas pelo sacrifício vos darão o alimento desejado. Aquele que frui das dávidas delas sem dar algo em troca, não passa de um ladrão. Né? Então, está aqui, voltando àquelas mesmas ideias. Né? Quando eu me relaciono com o mundo, com esse olhar, onde eu vejo tudo como um ritual sagrado, né? O mundo se torna o meu guru. Né? E aí eu entendo que tudo aquilo que eu faço em discordância com essa relação, eu estou roubando nessa relação, né? Que é onde todos nós nos encontramos, num certo sentido. Né? Os homens bons, consumindo as sobras dos sacrifícios, são libertados de toda culpa, mas os que cozinham somente para si são maus e comem o fruto kármico da perversidade. De novo, o verso é metafórico, né? Porque na ritualística védica, você tinha o oferecimento de alimento. Só que você oferecia o alimento para a divindade, metaforicamente, a divindade se alimentava, né? E quando você tomava aquele alimento para você, para distribuir para as pessoas, você chamava aquilo de praçada, ou seja, dos restos dos alimentos que você tinha oferecido para os deuses. Você se alimentava dos restos do que tinha sido oferecido para os deuses. Né? Então, e é isso que ele está dizendo aqui. Né? Ou seja, quando eu ofereci tudo para a divindade, né, eu consumo as sobras, que na verdade é o yagna. Esse é o verdadeiro yagna, né? Quando você tem essa relação com a divindade. Então, 14. Os seres provêm do alimento. O alimento é produzido pela chuva. A chuva provém do sacrifício. O sacrifício nasce da ação ritual. 25. Deixa eu ver o que ele diz aqui embaixo. Mais uma vez, o texto descreve um vínculo recíproco entre os homens e os deuses. Relação essa em que figura com destaque a execução de sacrifícios. Esse versículo obscuro lembra uma doutrina ecológica arcaica formada pela... Bom, eu não conheço a Taittiriya Upanishad, teria que olhar lá. Mas ele diz aqui... Ah, não, aqui já é outra coisa. Então, vamos olhar no sânscrito, só para ver como é que ele está vendo esse. O verso 14. Ô, Rubens, Oi. esse aqui é aquele que enrola a minha cabeça desde tempos memoriais aqui, viu? Como é que está o da Gita do Nossa, Shukadharma? olha, 19, né? Ele é o 16, 19, né? Olha que coisa estranha. Todos os seres são expressões de Ana, Akshara, o imperecível. Ana é a expressão de Parjaniya. Parjaniya é a expressão de Yagna. Yagna é a expressão de Karma, Paramatma, entre parênteses. Sabe tu que... É o 20º. Sabe tu que Karma, Paramatma, é a expressão de Brahm, Purusha, entre parênteses. E que Brahm é a expressão de Akshara, Shuddha Brahm, entre parênteses. Portanto, o onisciente Shuddha Brahm é representado por Yagna, entre parênteses, Atma. É para dar um nó, né? Então, mas olha só que maravilha, né? Na verdade, esse verso é tão complicado que aqui nós temos a tradução quase que literal, né? Aqui que a gente está lendo. E essa que você leu não é tradução nem aqui nem na China.
Na verdade, isso aí a gente é uma transcriação ou uma interpretação onde eu vou mais a fundo. Eu procuro exatamente desfazer esse nó, trazendo os conceitos. Porque tradução é quando eu me atenho aos termos que está sendo tratado. Agora, aí, né, você vê que eu tenho 2 linhas aqui, ele pôs 10 para traduzir. Né? Não é bem uma tradução. Isso aqui é uma interpretação, é quase que um comentário, uma discussão. Então, na nossa tradução, ele está tentando destrinchar esse nó, que não é uma coisa simples, porque se para esses grandes instrutores eles se enrolaram, né? Eu não sei se é a hora da gente querer avançar muito mais, além do que está aqui, a não ser da ideia básica, né? Que nós somos feitos de alimento, não tem dúvida, né? Ana quer dizer alimento, né? Nosso corpo é alimento, né? Agora, o alimento é produzido pela chuva, é verdade, né? Por quê? Porque é a água que fecunda. Quer dizer, aqui tem o senhor Eurípides e o Luiz Fanan, que podiam falar muito melhor disso do que eu, que é essa relação do mundo oferecendo aquilo que vai fecundar a terra para nascer o alimento que vai nos manter vivos, né? A chuva provém desse Prajapati, né? Desse sacrifício da criação do mundo, né? Desse Yagna, né? A chuva provém desse Yagna feito pela divindade, de fato. É uma coisa que vem do divino. A chuva é uma coisa divina, que nos conecta com o divino. É a fonte da vida, né? Então, por isso que esse Yagna nasce da ação ritual. Qual Yagna? Ele próprio falou, Prajapati, na sua ação ritualística, criou os mundos. Foi uma ação a criação do mundo. Esse é o argumento que ele está usando no texto para dizer, se até os deuses agiram, como é que você quer seguir um caminho da não ação? Né? É pela ação que você criou tudo. Né? Essa ação que criou nós, que somos alimento condensado, que criou a chuva, que é a bênção dos deuses para gerar aquilo que vai nos alimentar, né? E que isso está relacionado com o sacrifício que eles fizeram. Esse sacrifício expressa a ação ritual que eles fizeram. Então, eu vou até aí. Agora, todo o resto que o Vasudeva procurou fazer, eu não quero nem dar um nó na minha cabeça agora, porque eu estou em outra linha de raciocínio. Eu não estou agora fazendo estudo do olhar dele. Precisaria, é importante, para a gente destrinchar melhor isso. Mas eu não me sinto em condição para fazer isso agora aqui. Né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, ou alguém mais quer comentar nesse verso. Ô, Rubens, só aproveitando aqui, senão eu esqueço. Por exemplo, você falou não, uma das interpretações aqui, emanando a criatura juntamente com o sacrifício, do 10, estou falando agora do 3:10, né? Emanando as criaturas juntamente com o sacrifício do ego. Qual que é o grande sacrifício do ego? O grande sacrifício do ego é você estar sempre recebendo, e tudo é meu, tudo é voltado para mim, etc. e tal, e de um determinado momento, você inverter isso, você fazer isso para alguém em especial, doar-se, dar-se, inverter essa questão de estar recebendo, entendeu? Para você dar de si, ou até dar si mesmo a Deus e às demais pessoas que estão envolvidas no mundo todo. Só uma coisa, que nesse verso 10, quem está fazendo esse sacrifício já é como se fosse uma espécie de Narayana, dentro da hierarquia dos Narayanas. Então, eu não sei exatamente o que ele está chamando de sacrifício. Sacrifício para eles é a criação do mundo e cuidar de todos nós, cuidar da nossa evolução. O Prajapati é o que criou, é o criador, lá na mitologia da Índia, desse universo onde a gente está. Então, ele está falando que para eles foi esse sacrifício, né? No verso 10, é Prajapati. Então, é que a palavra criou tudo. Ou seja, o sacrifício dele, para ele, que ele fez pelo bem de nós, né?
foi criar esse mundo e cuidar para que todos nós possamos florescer como Narayanas um dia. Esse é o sacrifício que ele fez, para que todos nós aqui nessa terra nos tornemos Narayana. Então, mas em que momento isso vai acontecer se você só está recebendo, se só está fazendo no teu ego, mexendo as coisas? Para você, tudo é para você. Todas as questões, o sacrifício do ego aqui, que estava escrito lá, é você eliminar esse ego e é natural você fazer esse sacrifício. É que a palavra sacrifício é uma palavra carregada de questões meio para baixo, assim, meio complicadinhas, entendeu? No meu ponto de vista. E não é. É uma questão... Quando há esse entendimento, essa iluminação, você simplesmente faz as coisas voltadas para as outras pessoas e para o próprio Deus, sem nenhum tipo de peso. Simplesmente você faz. Agora, quando você está carregado com esse ego, pelo amor de Deus, é tudo extremamente pesado, é tudo muito complicado, né? Então, Então, eliminar esse ego é que é o grande sacrifício. Porque você vai deixar... eliminar eu não diria, porque eu acho que é impossível. Eliminar, que eu digo, é... Na verdade, no Shuddha Dharma, a ação, ela, para ser Shuddha, só pode ser de 3 tipos. E depois o Fadão vai falar, né? Olha, para ser uma ação Shuddha, ela é de 3 tipos. É Yagna, Dana e Tapas. Ou seja, se a tua ação não for uma espécie de sacrifício do ego, ou seja, onde você está se rendendo no teu coração à divindade que ali age, e põe o teu ego a serviço do Atma, isso é Yagna. Né? A relação com o externo que você está falando é Dana, de doação, de interação. Né? E Tapas, que é essa coisa dessa austeridade. Se eu sair disso, não é mais Shuddha Dharma. Então, de forma alguma, Yagna tem que ter essa conotação antiga, ultrapassada, que Srivajana criticou num livrinho que ele escreveu, né, sobre os sacrifícios inúteis. Né? Aquela coisa de se flagelar, aquela coisa de se martirizar. Isso aí é ignorância, não é sacrifício no sentido do Shuddha Dharma. Né? Porque o sacrifício do sentido do Shuddha Dharma, na verdade, é você fazer florescer o fogo do coração. Deixar com que esse fogo... Mas eu não vou falar mais, porque o Fadão está com a mão levantada. Né? Só para complicar. Então, acho que essa coisa que você falou agora aí, acho que fecha para mim, que é deixar surgir esse fogo do coração. Porque quando o Vanildo fala de eu deixar de fazer para mim, fazer para os outros, que isso seria uma mudança do ego, a gente não pode esquecer que também é ego eu querer fazer só para os outros e não fazer para mim. Então eu concordo, isso não acaba, não deixa de eu destruir isso, mas eu preciso transcender, eu preciso compreender isso e deixar que essa essência, que esse fogo do coração transborde. Então, o sacrifício é o sacrificar esse mecanismo automático que eu criei e que eu vivo dele e deixar que viva esse fogo, esse espírito em mim, né? Mais ou menos isso. Porque senão eu posso interpretar que eu tenho que fazer as coisas para os outros. E está certo eu fazer para os outros. Mas isso tem que vir de uma compaixão, de uma coisa interna. Porque também é ego eu também só fazer para os outros e não olhar para mim. Deixa eu falar uma coisinha para completar, Fana, que você falou, acho que estão no ponto, né? No sânscrito, o termo técnico, que a gente chama para ego, não é o termo da psicologia. Sim. O ego é ahankara. Ahankara. Que é o sentido de eu. Né? E meu. Aí está o ego. E tudo que a gente quer no Shuddha Dharma é fazer Shuddha Ahankara. E aí a metáfora é aquela metáfora do abajur. Né? É como se o ego fosse a cúpula do abajur, a matéria. Né? E a luz é a centelha que está lá. Se esse abajur está imundo, a luz não consegue brilhar. E o abajur não ilumina nada. À medida que eu vou purificando, que eu vou limpando o abajur, ele fica cada vez mais transparente, totalmente invisível. Quando ele deixa passar
quase que 100% da luz, no processo de Brahma Samipya, é aquela metáfora da Mabel Collins, né? Entrarás no seio da luz, mas jamais alcançarás a chama. Ou seja, o que quer dizer esse jamais alcançarás a chama? O teu ego, na nossa doutrina, ele subsiste. A identidade nunca vai ser total com o Parabrahman, né? Você vai ter uma relação de aproximação assintótica. Então, o teu ego subsiste, cada vez mais puro, mas sem deixar de existir. Eu acho que o Augusto levantou a mão também, né? Tem que abrir o microfone, Augusto. Abrir. Como o Vanildo tinha falado que ia ser perguntado para cada um que entendeu, então eu fiquei preocupado, eu fiquei ensaiando, né, o que eu ia falar. E aí, quando eu fico tendo esse ensaio mental do que falar, eu me dei conta de uma coisa. Quando você está lendo um texto de filosofia, sem esse propósito que a gente coloca na Gita, né? Eu vou só para me fazer claro, tá? Pode ser que eu me atrapalhe com as palavras, mas eu vou só para me fazer claro. A Gita está certa. A mensagem lá está certa. É uma conta de chegada, né? Quando a gente vai estudar um texto de uma forma leiga, vamos dizer, não é uma conta de chegada, né? Você tem comentadores que falam quais são os erros e acertos desse texto. Todos os filósofos, desde Platão, Aristóteles, passando Descartes e tal. Aqui eu não tenho a possibilidade de falar, não, aqui a Gita errou. Se bem que, agora que eu falei, quando você fala Platão errou, vai cair um raio na tua cabeça, né? Porque, como assim Platão errou? Mas assim, você tem essa possibilidade, vamos dizer, de falar, olha, o texto aqui tem essa limitação, não sei o que lá. Aqui não. Isso é um ponto, né? Então, assim, mas aí tem uma consequência isso. Tem uma consequência isso. Porque quando você fala, olha, você entendeu então, você está me dizendo que você entendeu. Tá. Exatamente o que você entende? Eu entendi o que é ação necessária, eu entendi o que é ação incondicional, eu entendi qual é a diferença do sacrifício traduzido, o yagna traduzido como sacrifício, que não é aquele sacrifício de sociedades antigas, tá? Um sacrifício do ego, não é um suicídio ou um homicídio, né? Então eu entendi tudo, ótimo. Aí eu desligo o computador, amanhã eu não pratico. Né? E coincidentemente, o título do capítulo é Karma, né? O fato de eu não conseguir praticar significa que eu não entendi? Né? O que significa entender, porém não ser capaz de praticar? Né? Ou seja, como é que eu faço essa ponte? Porque uma coisa que eu penso é o seguinte, se alguém perguntar para mim, você acredita em Deus? Eu falo, acredito. Putz, mas eu não acredito que você acredita em Deus. Por quê? Porque se você acreditasse em Deus, você agiria de outra forma. O que você faz não condiz com alguém que se diz que acredita em Deus. Tem um paradoxo, uma antinomia intransponível aí. Então, assim, se me perguntarem se entendeu a Gita, assim, eu entendi, né? Se tem alguma coisa que eu não concordo, o problema está em mim. E se eu amanhã tiver que praticar uma ação como é que é? Eu dou a mim mesmo, ou eu transcendo, eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. Né? Para mim, exemplos assim de filha, de vizinhos, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Então, para mim, qual que é a parte que eu mais me identifico? É quando ele fala, putz, vai lá e faz essa ação.
Quer ver? Teve no começo, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Logo, é um dos primeiros versos, é aquele que fala que a ação, eu não sei, vai lá e, é isso, né? Se eu, assim, se o entendimento é superior à ação, eu não lembro exatamente o termo, por que eu tenho que ir lá e me amaldiçoar? Porque eu sei que se eu agir, eu estou ferrado. Se eu agir, eu não vou conseguir. Não vou conseguir ser desinteressado, não vou, né? Então, por que eu tenho que agir, já que eu sei que eu vou fazer errado? Né? Essa é a parte, para mim, que é mais fácil de entender. Por quê? Porque a gente vai errar. Né? Não sei se me fiz claro, Rubens. Claríssimo, claríssimo, assim. E achei muito importante, você se referir ao verso 1º do capítulo, que é exatamente a grande questão que o Arjuna traz. Né? E agora você trouxe uma nuance muito interessante, que para a gente também é muito cara, né? Que é esse equilíbrio entre a teoria e a prática, esse compromisso. Né? E tem duas palavrinhas para isso que a gente diferencia muito bem. E também não é assim, se a gente for no Google, nas diferentes escolas, nem sempre eles vão diferenciar como nós fazemos no Shuddha Dharma, né? Que o conhecimento, o entendimento, conhecimento espiritual, a gente chama de jnana. Né? Agora, quando eu consigo, ou seja, conhecimento é aquele que é objeto, fruto do meu estudo. Né? Aí eu estou em jnana. Agora, quando eu coloco isso em prática e a prática começa a me ensinar, quando eu começo a receber intuições sobre essas verdades, em função da minha experiência, em função da minha prática, aí eu passei de jnana para vijnana. Agora, muita gente traduz vijnana como conhecimento intelectual, discernimento, mas aí são outras escolas. Para a gente, vijnana é esse sentimento intuitivo e sintético que, às vezes, de imediato, te mostra como agir, e você já está comprometido com esse modo de agir, porque a tua vida é esse exercício de vida coerente entre a teoria e a prática. Porque no exato momento que você for incoerente, nesse exato momento, o teu conhecimento estanca. Você não avança. Você pode ficar decorando termos ou tendo conhecimento, é só informação. Às vezes não vão se tornar vijnana, sabedoria em você. Né? Então, o termo que explica isso, na Gita, aqui, dessa leitura que a gente faz, é exatamente a contraposição de jnana para vijnana. Mas agora a gente já abriu, é todo mundo que está fazendo a rodada aí, que a gente já está terminando. Né? Eu não quero falar mais muito, é melhor todo mundo falar. Né? E se o Augusto quiser complementar, não sei se eu satisfiz a resposta, não sei se... Super claro também, não preciso complementar não, obrigado, super claro. Então, acho que a gente poderia fazer uma rodada agora, Rubens, e deixar para finalizar na semana que vem esse capítulo aí. Eu acho que foi bem produtivo até aqui. Né? Então, eu abro aí para quem quiser falar alguma coisa, esclarecer, sentir. Não, para mim foi muito bom, muito claro. E agora estou enganchado nessa coisa que você falou aí, viu, Vanildo? Do Ramkara aí, o Rubens. Se você tiver alguma coisa que possa me esclarecer um pouco sobre isso, eu acho que eu estou precisando agora. Não precisa você falar agora, mas se você tiver no seu material lá, você disponibiliza, por favor. Sobre a arrancada. Eu quero compreender melhor esse movimento que a gente tem que fazer. Então, a gente tem aqui um especialista nessa matéria também, mas eu vou ver se eu acho alguma coisa. Porque quando a gente faz a classificação do Sankhya, né, Augusto é especialista, você tem lá você tem Buddhi, Manas, né, os Indriyas, Gnana Indriyas, Karma Indriyas,
e aí você tem o Arrancada. E nós temos, sim, é verdade, eu vou ver o que eu acho sobre isso e te envio. Mas talvez o Augusto tenha também. Beleza. Se tiver, Augusto, por favor. O interessante do Ahamkara é que ele é a primeira instância que sai do mecanicismo, né? É engraçado que para Descartes a mente já era a res cogita, né? Já era uma outra substância, não era a coexistência. Então, já era espiritual a mente. No Samkhya, a mente é carnal, mecânica. O Ahamkara, que é o ego, já é a primeira instância, né? Que Mas é tá. essa ponte, né? É a ponte entre o É. material e o espiritual. Né? Ah, com Onde certeza. é a consciência, né? A consciência começa a se manifestar. Isso, Consciência de começa eu, aí. né? E a consciência que é a ideia de espírito, por oposição à matéria. Na psicologia, fica aquela coisa de id, superego e ego, então não é essa classificação freudiana. É bem diferente. Quer dizer, tem similaridades, mas tem muita coisa que não dá para usar ego. O pessoal da psicologia destruía a gente. Se a gente for falar em ego como a gente está pensando, ele não vai associar tudo isso ao ego. Então, é diferente. Ok. Alguém mais? Eu. Ô, Dona Maria. Então, olha, hoje eu achei muito difícil, gente. A interpretação, os conhecimentos, muito difícil. Mas eu adoro quando o Rubens coloca em sânscrito. Mas assim, soa muito bem aos meus ouvidos, é muito bom de ouvir. E eu continuo animada e interessada para levar para frente os estudos. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, gratidão. A gente que agradece, Dona Maria. Muito Isso obrigado. lembra a gente, então, que o próximo encontro a gente tem que começar, como o Vanildo sempre gosta, pegar essas coisas difíceis e, antes de ir em frente, colocar tudo em linguagem acessível, palatável, sem nenhum termo em sânscrito, só em português, para explicar tudo isso. Aí a gente fez a lição de casa. Para mim, eu vou tomar isso como desafio. Antes de avançar, eu vou comentar o que nós vimos até aqui, sem usar o sânscrito. Mas é tão bom ouvir o sânscrito, Rubens. Não. Eu digo assim, Ah, ouvindo sim, o a sânscrito. parte da gramática, aquela Não, parte. Na explicação. na explicação, para ficar fácil. Porque enquanto não tiver fácil, o trabalho do coração não foi completo. O coração é simples, né? O coração toca a gente de imediato porque ele é simples. Simples é sofisticado, né? Segundo Da Vinci. Então, vamos lá. Obrigado, Dona Maria. Obrigado mesmo. E esse alerta é sempre importante para a gente, porque a gente quer simplificar as coisas. Não há necessidade de ser tão assim diferente, não é? As coisas são simples, porque senão seria para todo mundo. E é para todo mundo isso aqui. Isso aqui é para todo ser humano. Todo. Então, isso que é importante para a gente. Alguém mais quer falar? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o seu Eurípides fazer o comentário, seu Eurípides, e encerrar para a gente hoje. E antes, eu queria agradecer a todos, a Rubens, Augusto, Dona Maria, Marcelo, Eurípides, Fanan, Cássia, a Cláudia e eu, por mais esse encontro aqui, que eu acho fantástico, né? E estamos andando tudo junto, e aprendendo junto. Isso que é importante. Embora estejamos cada um num lugar do Brasil, imagine como se estivéssemos num círculo, perdão, num círculo, e cada um fala de frente para o outro, explica, e isso que eu acho que é enriquecedor para todo mundo, né? Então, por favor, senhor Eurípides, mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Bom, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Yagna no meu entendimento. O Yagna, eu não entendo como um sacrifício, entende? Assim, como um sagrado ofício. Quando nós nos entregamos à espiritualidade, no sentido de servir com amor, nós sintonizamos com essa energia superior. Então, no meu entendimento, há de ter uma entrega total. Logicamente, sem aí o ego, ele vai praticamente anular neste momento. Ele vai ficar naquele processo de que o Atma, a essência, ela vai iluminar o nosso intelecto e vai iluminar a nossa mente e vai iluminar os nossos sentidos. E aí, com certeza, nós seremos um instrumento da divindade. Porque só assim, no meu entendimento, esse sagrado, não no sentido de sacrifício, mas sagrado ofício. E para isso, nós temos de ter gratidão de todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas de praticar esse sagrado ofício. Então, esse é o meu entendimento. Então, vamos encerrar essa reunião nossa com muita gratidão ao Rubens, a todos os participantes, entoando o sagrado nome de Deus, o Senhor Narayana. Vamos sintonizar com a luz que está dentro de cada um de nós, que é o próprio Deus. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Hrim Krim Krim Aim Sao Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Krim Krim Aim Sao Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Krim Krim Aim Sao Yoga Devyai Namaha. Om Mantri Bhagavan Gita Devaya Namaha. Om Mantri Bhagavan Gita Devaya Namaha. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Inspiremos. Namastê. 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 Até a próxima semana. Até a próxima. Namastê, valeu. Obrigado. Obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Namastê. Namastê. Tchau.